Na costa do Amapá, nossos repórteres se juntaram a pesquisadores a bordo de um laboratório flutuante. A expedição partiu na direção de uma área gigantesca, os recifes da Amazônia. As informações coletadas ali levantam dúvidas sobre o futuro da exploração de petróleo naquela região. Rio Amazonas, esquina com o Oceano Atlântico. Endereço de dois gigantes conhecidos e de outro, escondido nas profundezas. O maior recife de toda a costa brasileira, um dos maiores do mundo. Quando a água barrenta do Amazonas entra no Oceano Atlântico, ela não se mistura imediatamente com a água salgada do mar. Pelo contrário, ela avança por centenas de quilômetros na forma de uma grande mancha marrom, a chamada pluma do Amazonas. Ela chega a impedir a passagem da luz do sol, que então não atinge as profundidades maiores. Como os recifes dependem da luz do sol para sobreviver, os cientistas costumavam pensar que nesta área, influenciada pela pluma do Amazonas, seria impossível encontrar recifes. Hoje, eles já sabem que essa ideia estava errada. A floresta amazônica pode ser uma explicação para a existência desses recifes. Toda essa lama que vem da floresta fertiliza o oceano e promove o crescimento, por exemplo, de organismos como esponjas, que são organismos que contribuem para a construção do recife. A nossa hipótese é que eles dependem da pluma como uma fonte de nutrientes. Ano passado, os cientistas conseguiram imagens inéditas dos recifes amazônicos. Agora, eles querem saber mais e estudar também os riscos de explorar petróleo nesta região, onde o Brasil já leiloou áreas para exploração. Para conseguir um retrato cada vez mais completo da zona dos recifes amazônicos, é preciso ir mais fundo. E para isso, os cientistas a bordo aqui do navio Esperança podem contar com esse equipamento, um ROV, uma espécie de robô submarino capaz de mergulhar até 2.000 metros de profundidade. A operação é a bordo do navio Esperança, do Greenpeace, o movimento internacional que defende a natureza com a ajuda de voluntários. Ficamos no Esperança mais de uma semana. Em um dos mergulhos, o robô foi a 440 metros. E a câmera revelou, dentro da área de exploração comprada pela empresa francesa Total, tem um banco de rodolitos, um tipo de recife formado por algas calcárias. A descoberta confirma, o petróleo na foz do Amazonas é vizinho do maior recife do país. Esses recifes coralinos profundos, eles vão sobreviver frente a essas mudanças climáticas. No futuro, eles podem servir como um reservatório de biodiversidade. Toda a atividade petrolífera, seja na exploração, produção ou transporte, traz o risco de um vazamento. E um vazamento pode ter consequências irreversíveis para os corais. Depois da descoberta de recifes dentro da área da empresa Total, o Ministério Público Federal do Amapá recomendou ao IBAMA que não conceda a licença ambiental à empresa francesa. Os recifes ainda são pouco conhecidos. A cada expedição tem novas descobertas. No último ano, os pesquisadores viram que a área é quase 6 vezes maior do que se pensava. Tem agora 56.000 quilômetros quadrados mapeados, maior do que o estado do Rio de Janeiro. Estas imagens captadas nesta semana pelo robô e mostradas pela primeira vez aqui no Fantástico exibem algumas das mais de 40 espécies de coral, 73 de peixes e 60 tipos de esponjas que vivem nos recifes amazônicos. As esponjas são a principal fonte para a descoberta de novas drogas de origem marinha. Algumas dessas drogas são utilizadas para tratamento de câncer. O IBAMA diz que recebeu as informações do Greenpeace e que elas vão ser analisadas no processo de licenciamento ambiental. A empresa Total declara que não identificou ecossistemas recifais em seus blocos, não prevê perfurar no bloco em que os pesquisadores encontraram os recifes e que vai fazer novas filmagens. Se forem encontradas novas formações, a petroleira francesa promete mudar o lugar dos poços. Enquanto não se chega a uma decisão, os cientistas continuam pesquisando este gigante desconhecido. A gente deve ampliar os estudos e o conhecimento nessa região para que a gente possa tomar decisões mais assertivas para qualquer que seja o tipo de atividade industrial na região.